Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Thales Moura, professor de literatura do Apoio Pedagógico, Faculdade de Letras da UFMG, e você irá assistir agora a nossa quinta aula do curso Introdução à Literatura Brasileira, uma aula dedicada ao estudo da obra de Gregório de Matos. Vou projetar aqui para vocês um material em que eu resumi alguns pontos que a gente vai estar discutindo hoje. Tá? Deixa eu subir aqui essa caixinha. Então, vamos lá. Para a aula de hoje, Gregório de Matos Guerra, Fé e Farpas, um trovador obsceno no barroco brasileiro. Eu separei, né, um texto do João Adolfo Ransi, o primeiro capítulo, né, de A Sátira e o Engenho, e esse capítulo é nomeado como Um Nome por Fazer. Então, aqui o Ransi está analisando, né, a obra de Gregório de Matos no barroco brasileiro, sob essa perspectiva, né, de não se pensar em questões de autoria, mas pensar em termos de uma obra que está lidando com a questão da coletividade, com um contexto histórico e construções discursivas, né, que eles vivenciavam ali no século XVII. Pouco sobre Gregório de Matos, né? Essa figura que nasce em 1633 ou 36, é uma data incerta na historiografia. Ele é terceiro filho de um fidalgo estabelecido no Recôncavo Baiano, né? Ele era um senhor de canavial. Ele vai fazer os seus estudos em Portugal, como a maioria dos filhos de fidalgos da época, e, né, vai se casar lá pela primeira vez, vai ter acesso, né, ao rei Dom Pedro II. Eles vão ter aí uma relação de proximidade, cumplicidade. Ele vai chegar a ficar viúvo, né, nesse tempo em Portugal, e ele vai chegar também a ter algumas desavenças com Dom Pedro II, em um certo momento, porque ele vai se recusar a uma missão que era de devassar no Rio de Janeiro os crimes de Salvador Correia Benavides. Ele é convocado, né, convidado a, né, colocar essa figura aí, expor essa figura, né, no Recôncavo Baiano, e ele não acredita, né, nas recompensas reais, e bem também como não deseja participar desse movimento, então ele vai ser, né, enxotado aí das graças do rei Dom Pedro II. E ele vai voltar ao Brasil em 1681, vai trabalhar como vigário geral e tesoureiro-mor, vai arrumar algumas confusões nesse contexto aí também, né? Dentre elas, é a de que ele não queria usar, né, o uniforme eclesiástico, né? E aí ele vai ser desligado, né, de suas funções devido a alguns atritos que ele, né, terá aí com alguns desses eclesiásticos. O Gregório de Matos, ele vai se casar pela segunda vez com Maria dos Povos, né? Era uma moça humilde, honesta, mas também formosa, segundo a concepção, né, dos homens ali do século XVII. E em um certo momento ele vai ter aí o seu momento de extravasar, vai vender umas terras que ele chega a ganhar como dote, vai gastar todo o dinheiro fartamente, vivendo ali junto a algumas rodas de viola no Recôncavo Baiano, né, junto a alguns eventos da cultura popular. Ele vai abandonar casa, cargos, vai viver livremente aí, né, gastando todo esse dinheiro fartamente. E ele terá alguns problemas também relacionados à questão das sátiras, né, por ele compostas, que vai chamar a atenção de algumas das personalidades da época,
Ele chega a ser deportado para Angola e ele só vai retornar ao Brasil, né, com a condição de não retornar para o Recôncavo Baiano e se mudar para Pernambuco, além de parar, né, com as suas sátiras. Então, ele vai ter uma vida bastante agitada e parte dessa vida agitada, né, vai se dar em prol dessa produção satírica, em que ele vai envolver muitas pessoas ali no contexto seiscentista. E aí, para a gente conseguir falar um pouco de Gregório de Matos, nessa concepção que o João Adolfo Hansen está trazendo nesse texto, interessante a gente entender também esse contexto, né, da Bahia do século XVII. No século XVII, a Bahia era sede dos governos gerais, que a gente tem aqui a capital da colônia, né, era ali o Recôncavo Baiano, a gente tem um centro político e econômico, cultural efervescente. Então, em termos de cultura, tudo estava acontecendo ali, era centralizado, né? Ainda não tínhamos produção cultural na parte sul, né, da colônia brasileira. Gregório, né, vai se colocar enquanto um misto de homem de letras e também um cantador popular. Então, ele vai se aproximar, né, de alguns motivos triviais, e aí a gente vai entender, né, o porquê disso acontecer, qual era a concepção dele, né, nesse momento em que ele vai criar uma nova forma, né, de se comunicar ali naquele momento que era tão pontual, né, da colônia brasileira ali no Recôncavo Baiano. Existem algumas polêmicas de autoria, né, em vista da transmissão do literário se dá, sobretudo via oral, né, naquele momento, de boca em boca, ouvido a ouvido, em rodas de violão. Temos aí alguns críticos pontuando problemas de autoria na produção satírica de Gregório de Matos, né? Muitos vinculando essas produções a meras imitações, né, de outros poetas seiscentistas, né, portugueses, italianos, espanhóis, né? No contexto da produção de Gregório de Matos, né, a gente tem que agradar o público era, né, prevalecia sobre a questão da qualidade literária. Então, era necessário que essa produção ela se ligasse, né, com o público ouvinte. Sobretudo por se dar de forma oralizada, existiam os gestos de produção que faziam com que aqueles versos seguissem ritmos que fossem fáceis de ser decorados. Então, existia toda essa questão, né, ligada a uma métrica fácil de memorização. Então, aproximação da linguagem literária com a linguagem popular. Temos aí, então, um misto também de imaginação, xiste, conceito, beleza, métrica. É interessante a gente observar que Gregório de Matos era um homem de letras. Ele vai se decepcionar um pouco com o contexto brasileiro, o tempo histórico em que ele está vivendo, depois de regressar de Portugal já homem formado, né, um douto, formado em Direito, né? Então, ele vai pensar em estabelecer formas de se comunicar com o popular, né, com aquele contexto em que a gente tinha uma maioria, né, de analfabetos. Então, Gregório de Matos é pensado sob essas duas pontas, né, enquanto um poeta jogral e, ao mesmo tempo, uma figura digna de apreço literário. E aqui, para a gente pensar também, né, qual era o momento de produção em termos culturais, né, artísticos, econômicos, políticos, filosóficos. Estamos vivendo aí Portugal da Restauração.
Temos a questão da mentalidade jesuítica muito em voga, né, sobretudo a partir da ideia da Contra-Reforma. A gente tem uma consciência dividida entre a moral pública ascética e a prática sexual privada, né? Então, essa dualidade entre bem e mal, entre sagrado e profano, típica, né, do período barroco, é pontual aqui nesse momento. Vamos pensar a ideia da Contra-Reforma também, né? Em resposta à Reforma Protestante, a Igreja Católica vai dar início ao movimento que se chama Contra-Reforma. E o que seria isso? Né? O objetivo era combater a expansão protestante e retomar o poder por ela exercido anteriormente. A Contra-Reforma, né, vai atuar, sobretudo, reprimindo, né, manifestações que contrariassem ordens da Igreja, manifestação da religiosidade católica. O Concílio de Trento, que foi instaurado nesse momento para coibir essas manifestações, e o Tribunal da Inquisição julgavam, então, os casos de heresia, né, que, né, estava ameaçando ali, no entanto, a liberdade de expressão. Então, a Igreja Católica ela vai retomar essa divisão do cristianismo, né, e o Conselho de Trento vai autorizar também a criação da Companhia de Jesus, que vai ter um papel importante também na divulgação das ideias católicas. Né? E aí a gente tem, nesse contexto também, os labirintos formais do cultismo, né? Nos estilos literários que conectam com as ideias do barroco, né? O barroco vai ter essa ideia do cultismo, que seria o jogo de palavras, né? Uma linguagem rebuscada, muito ornamental para expressar ideias. Então a gente tem uma precisão vocabular. A gente tem também essa ideia do conceptismo, que está ligado a um jogo de ideias. Né? Então, a gente tem a utilização frequente de argumentos racionais, pensamento lógico, valorização do conteúdo textual. E esse tipo de manifestação visava convencer o leitor, instruir o leitor por meio de argumentos variados. Então, a gente tem aí, por exemplo, para ilustrar os sermões do Padre Antônio Vieira, que se utilizavam muito, né, dessa ideia da retórica, das argumentações para convencer. É o pessimismo do desengano pós-renascentista. Opa, passei aqui. E aqui isso tem a ver, né, com essa oposição entre o racional, né, e o teológico, fé e razão, né, essa oposição que vai chegar a dificultar uma conciliação do ideal cristão medieval e os valores pagãos do Renascimento. E isso uma ideia que vai circunscrever, por exemplo, né, a situação da Contra-Reforma e a tradição da sátira portuguesa, né, grossa, palavrosa, a desancar desbocadamente os desafetos, a devassar a prática sexual dos conventos. Né? Então, a gente tem aqui um momento em que os vícios dessa colônia, né, que é o Brasil nesse momento, vão ser todos colocados à mesa, sobretudo por esses gestos satíricos, que eram, então, o modo de se expressar discursivamente naquele período. No contexto da colônia, né, a gente tem um engenho em crise, a gente tem a afluência de uma burguesia comercial enriquecida que aspira à nobreza, dos mulatos metediços aos olhos do branco, da sensualidade à solta relatada copiosamente pelas visitações do Santo Ofício. Que a gente tem nesse momento é que os engenhos de cana-de-açúcar começam a não dar mais lucro, então a gente tem esses nobres, né,
fazendeiros aí que cultivam cana-de-açúcar, eles começam a ter uma baixa na sua produção, e a gente tem um apoio, um incentivo, né, da metrópole portuguesa ao mercantilismo, os mulatos e os portugueses, né, que estão começando aí essa nova modalidade de comércio, mercantilismo, eles vão ser apoiados pela coroa portuguesa e, né, os fazendeiros, né, produtores aí de cana-de-açúcar, dos engenhos de açúcar, eles vão, né, ter desafetos, então, com essa nova, né, burguesia comercial que começa a expandir naquele momento. E a gente tem também nesse período alguns registros das tensões, impressões críticas, né, que vão se colocar a respeito da obra de Gregório de Matos, a impressão de Afrânio Coutinho, né, que vai pensar essa imitação, essa ideia de imitação que os críticos tanto colocam da obra de Gregório de Matos como uma norma estética daquele período. O Eduardo Portela também vai pensar, né, no valor criativo do signo, a ideia de rebelião, né, que a gente tem de Gregório de Matos, para ele vai se fazer dentro do verso, ou seja, enquanto linguagem. E um outro ponto, pensando historicamente, né, a gente tem essa questão da crise econômica, a decadência do engenho, que vai atingir, sobretudo, né, a família de Gregório de Matos, visto que seu pai era um proprietário de engenho de açúcar, a debilitação da Câmara, sobretudo sucateada pela inserção cada vez maior da representatividade da coroa portuguesa, menos representatividade, né, daqueles que viviam enquanto colonos aqui na colônia portuguesa, né, no Brasil, a ascensão do negociante português, a opressão colonial exercida cada vez mais, né, sobre esses produtores de engenho de açúcar, visto que a gente tinha naquele momento uma adesão ao mercantilismo que estava forte. E essa ideia que eles colocam, né, de uma espécie de ressentimento de Gregório de Matos, né, para com, por exemplo, os mulatos, as mulatas, é representativa, na verdade, do tipo de aversão que vai marcar essa Bahia que está cindida, né, nesse momento. E é uma marca, né, da divisão que é colocada entre brancos, né, e mulatos, muito em vista dessa divisão que é também política e econômica. Então, a gente tem uma luta entre duas sociedades, a do homem douto, bem-nascido, né, e outra que estava ascendendo naquele momento, que eram dos portugueses e dos mestiços, filhos de portugueses imigrantes, de mulatas e negros. Então, uma espécie de rixa se travava ali naquele momento e que, né, fazia com que não só Gregório de Matos, mas como os outros, né, colonos, donos de engenho, proprietários de engenhos, tivesse então uma espécie de rixa, aversão, né, a essa ordem econômica que estava modificando naquele momento. Voltei aqui. Seguindo aqui essa ideia da fórmula da sátira, né, que é muito colocada enquanto luta de duas sociedades, cada uma delas absurda perante a outra. Então, vamos pensar na figura de Gregório de Matos, não individualizada, mas no contexto ali de Fidalgo, né? Gregório de Matos, Fidalgo de um lado, e a realidade da Bahia do outro, né? Essa modificação do contexto econômico que vai mudar essa dinâmica de poder ali na Bahia no século XVII. De um lado, Gregório de Matos, bacharel, com o arsenal de leis inúteis, né? Ele está formado enquanto doutor, advogado, mas não tinha com que gastar aquele conhecimento dele em um momento em que a Bahia tinha, né, uma maioria, né, de
de pessoas analfabetas. A cultura livresca dele também não servia para nada. A poesia galante que ele tinha aprendido, né, da cultura europeia também de nada servia. Do outro lado, ele se via, né, numa Bahia modificada, a ascensão do comércio favorecida pela metrópole lusitana, o primado da troca da mercancia estava empobrecendo a cidade que tinha naquele momento, né, enquanto estruturas de poder, os donos de engenho, uma Bahia cindida, né, para Gregório de Matos, a triste Bahia do passado e a que se entrega à máquina mercante e aos comerciantes portugueses. Então, uma rixa se travava naquele momento. Né? E aqui, alguns versinhos do Gregório de Matos para poder pensar como é que esse tipo de sátira vai articular, né? Enquanto uma cultura artística de massa, cultos modos versus poética da frase corriqueira, e onde ele vai inserir, por exemplo, a ideia dos desmascaramentos, das paródias e dos rebaixamentos. Ou seja, Gregório de Matos se vê enquanto homem douto numa metrópole constituída majoritariamente por pessoas sem informação, né? E ele não tem com o que atuar, né? Com a sua formação. Então, ele está pensando em modos de propor uma nova leitura, né? Dessa cultura que estava surgindo muito ligada ao âmbito popular no século XVII na Bahia. E esses versos, né, eles acabam por ilustrar um pouco da ideia do que Gregório de Matos tinha para com a poesia. Cansado de vos pregar cultíssimas profecias, quero das culteranias hoje o hábito enforcar. Porque de mim não tem mágoa, verdade direi como água, porque todos entendais, os ladinos e os boçais, a musa praguejadora, entendei-os agora? Os ladinos e os boçais, né, os ladinos eram homens negros escravizados que sabiam falar o português e os boçais eram caracterizados por homens negros escravizados que não falavam o português. Então, o que ele queria naquele momento era criar, né, uma produção literária, cultural que se comunicasse com a massa, com o povo, né, por quem falava português e por quem não. Umas influências do barroco também vão circunscrever a produção de Gregório de Matos, né? Por exemplo, choque entre espírito e matéria, como nesses versos, anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Essa figura angelical, né, muito conectada ao universo espiritual, com a figura materializada de uma mulher, né, e que também está colocada aqui enquanto uma figura com registro superior poético, nessa ideia de imagem da flor, confronto e fusão de opostos, nesses versos, incêndio e mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido, né? Essa ideia de fogo e água, né? Frio e calor, muito própria aí dessa bipartição do barroco, né, dessa ideia de contrastes, né, de opostos vindos do barroco, a ideia de ascetismo e sensualismo nesses versos. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder. Né? Essa ideia que vem também do barroco da culpabilização, né, em relação ao profano, que é profano, deve ser castigado, né, culpado. Isso vai aparecer também na poesia de Gregório de Matos, mas não só. E pegando especificamente já o texto do Adolfo Hansen, algumas questões, alguns tópicos, né, gostaria de trazer para discutir. O texto é grande, traz bastante informação sobre a obra de Gregório de Matos, mas algumas questões são centrais para que a gente possa entender
né, essa poética, entender, sobretudo, a partir da ideia de estilo, né, e é a ideia do Hans, e não sobre a questão da autoria, né, e da subjetividade. A gente tem uma leitura de um autor que vai produzir, né, uma das primeiras obras contando, né, e reunindo obras dedicadas, né, veiculadas ao nome de Gregório de Matos, que é o Manuel Pereira Rabelo, né, e essa obra, Uma Vida do Excelente Poeta Lírico, o doutor Gregório de Matos e Guerra. Então, assim, vai comentar essa obra, né, que é uma das primeiras que trazem aí as obras de Gregório de Matos reunidas, e o exercício proposto pelo letrado de encarar essa produção poética do Gregório como uma intervenção presente, uma intervenção nas práticas discursivas do século XVI. Ora, ele está propondo, então, a gente pensar essa poética, né, não como autoria, não como uma produção individual, mas pensar isso num estilo, situado historicamente. Então, essa ideia de noção de plágio, né, que os críticos tendem a tecer sobre a poética do Gregório de Matos, seria, então, aqui anacrônica, tá? Porque não estaria considerando, então, o estilo, né, discursivo que circulava naquele período. Então, alguns trechinhos aqui desse texto, né, para a gente entender melhor o que ele está querendo dizer com isso. A poesia engenhosa, né, ali é do século XVII, é um estilo, no sentido forte do termo. Linguagem estereotipada de lugares comuns, retórico-poéticos, anônimos e coletivizados, como elemento do todo social objetivo repartidos em gêneros e subestilos. A poesia do século XVI não é inventiva, mas engenhosa, aguda e maravilhosa, no sentido das convenções sociais seiscentistas, da descrição cortesã, do gosto vulgar, do engenho agudo e da fantasia poética. Então, é como se a gente se colocasse a pensar essa poesia não a partir do gesto da autoria e da originalidade, mas a partir de práticas que eram correntes ali no século XVI, práticas discursivas correntes. Ou seja, convenções sociais, questão da moralidade, vivências ali do período barroco vão perpassar, né, o modo de construção poética que tende a, sobretudo, não inventar uma coisa nova, mas utilizar, né, de textos da tradição, sobretudo ibérico-portuguesa, medievais, para poder criar um novo gesto, né, poético com que se expressar, né, no recôncavo baiano naquele momento. Então, essa ideia de originalidade na poesia no século XVII, né, careceria, então, de revisão, não caberia, porque autoria e criação são critérios exteriores à poesia de Gregório, porque o que ele vai dizer é que, para os textos de Gregório, importa o seu aspecto coletivo. Não se escreve sobre algo visto ou dito, mas sobre modos históricos de ver e dizer. Então, existe todo um repertório de lugares comuns, de argumentos, tradição retórico-poética daquele momento, entre outros, que viria a caracterizar essa poética do Gregório de Matos. Então, a sátira não seria, então, nesse caso, uma espécie de tipologia do ressentimento, ou seja, Gregório de Matos, como homem branco, Fidalgo estaria ressentido, né, porque os produtores, né, dos engenhos de açúcar estariam quebrados naquele momento, sobretudo o seu pai, né, que participava desse contexto. E aí, essa espécie de sátira que ele tecia, sobretudo, aos mulatos e às mulheres mulatas, seria uma espécie de ressentimento, né, por essa virada, né, econômica e social que está acontecendo ali naquele momento. Mas
o Hansen coloca isso como uma operação de maledicência, como um efeito semântico ou verossímil da ira inventado em convenções retóricas. Então, a sátira estaria funcionando ali como um instrumento de linguagem, né, para criar de forma verossímil a ideia de ira nas convenções retóricas. Então, a sátira é uma tópica, né, de invenção poética. Ela não está ligada a nenhum ressentimento, a nada individualizado. Quer dizer que ela está conectada com convenções utilizadas naquele período entre as pessoas no século XVII. Né? Então, diversos autores europeus estariam também utilizando desse recurso, e é um recurso que Gregório de Matos vai adotar, né, de escritores em Portugal, Espanha, França, Itália, que não estariam ressentidos com nada, mas estariam utilizando esse recurso, e vai, ele vai usar esse tipo de recurso para moldar o seu estilo poético, né, calcado aí no excesso obsceno e agressivo, em contraposição a uma racionalidade conceituosa, né? Vamos lembrar aí das ideias do conceptismo, e também a ideia do conceptismo e também do cultismo, que eram próprios aí do período barroco, né? Esse jogo rebuscado de palavras e de ideias, né? Ele vai criar então aí um novo símbolo para poder falar desse momento, né? Essa colônia portuguesa que é o recôncavo baiano. Então, a sátira, né, é um gênero que vai se popularizar no século XVII, sobretudo em países da Península Ibérica, como um discurso distinto ao dos padrões discretos cortesãos. Ele vai funcionar, na verdade, como um dispositivo de correção de maneiras, né, de espécie de moralizante e instituidor de boa ordem. Então, a sátira ela tem um pedagógico aqui nesse momento. Né? Ela é um discurso engenhoso porque vai ensinar as pessoas uma espécie de teoria da catarse. Então, por essa questão, essa ideia do exagero, das inversões, das antíteses geradas por ela vai propor uma espécie de prazer ao público que vai se oferecer em duas frentes, né? Eles vão, né, se divertir decodificando aquelas mensagens que vêm, né, na poesia satírica, que eles vão reconhecer as caricaturas expressas ali, né? E eles também vão sentir prazer quando eles estão verificando, né, conseguindo conferir que há um exercício ali extremamente trabalhado, né, de construção, para poder operar aproximando e fundindo distantes ou opostos. Então, há um exercício muito requintado, né, uma artesania muito requintada ali naquele movimento, que vai conferir também uma espécie de prazer estético a todo esse movimento. O preceito da sátira, né, é que o destinatário reconheça o apelo racional da caricatura. Isso é uma convenção. Então, a sátira ela só funciona se você reconhece, né, aquele que está sendo caricaturizado. Né? Então, naquele momento, essa ideia de aproximação com o popular, com a cultura de massa, ela está muito conectada ao preceito da sátira, né? Desse gênero que vai atuar através desse discurso engenhoso do Gregório de Matos. Então, pensem, né, em todas essas questões. A sátira vai se dirigir a um público, né, que ela fantasia iletrado, então vamos pensar, né, novamente essa ideia de tematizar, né, das caricaturas sempre poder serem recuperadas, né, por esse público. A sátira é considerada como uma estereotipia de estereótipo, porque ela vai rearticular formas da tradição, né? Mas ela vai pensar que, pelo interlocutor ter,
né, de decodificar esses códigos, tudo que ela vai colocar ali já está, de alguma forma, já dito. Né? Então, é uma intervenção que vai produzir um rosto anônimo, né, em que alguém vai se reconhecer. Então, pela crítica de excessos, eles vão tecer uma construção de um rosto anônimo, né, mas que, pela ambientação, pelo contexto, né, pelo período histórico, as pessoas vão conseguir identificar ali que caricatura está sendo desenhada, né? De um clérigo, né? Ou seria de uma mulher que trai o marido, seria de um fidalgo, seria de um letrado que se pretende intelectual, mas não é. Então há essa construção. A oralidade, né, ela é prevista uma vez que vai se conectar com essa ideia de técnica da diatribe, que é uma forma de tecer críticas severas e mordazes a tipos daquele período. Então, isso vai se dar, sobretudo, pela construção de versos, com medidas fáceis de memorizar, e a gente tem que ter em vias aí que o recurso de mnemônica era muito adotado, né, pelos jesuítas na Companhia de Jesus, essa ideia de memorização, né, formas fáceis de se memorizar as coisas, era comum naquele período, então isso vai se adaptar também nesse contexto de produção poética. Nós vamos ter na poesia de Gregório de Matos também muitos fragmentos de discurso que vão se repetir em outros poemas, aplicação de provérbios ou frases feitas, aplicação de refrões de poesia de outros poetas, como Gôngora ou Quevedo, vai perpassar. Então, a gente tem, né, essa ideia de subversão dos registros altos dentro, né, dessa sátira, as ideias de oposição já comum ao estilo barroco, né, vil, nobre, negro, branco, culta, honesta, irracional, racional, a ideia de glosa, né, que é uma estilização ou paródia de orações e preceitos do rito católico. Em alguns momentos nos poemas, por exemplo, Gregório vai brincar, então, com esse contexto, né, cristão, jogando ali termos, né, dos ritos católicos, por exemplo, em verdade vos digo, e vai brincar com esse preceito religioso, jogando isso para uma esfera do profano. Então, a sátira, ela vai articular, então, insolências e insultos convencionais. O que isso quer dizer é que isso era uma convenção da época. Então, as pessoas tinham isso como uma espécie de contrato, na verdade. Então, o que acontecia naquele momento não era um plágio, né, não era uma cópia, não era uma imitação. Existia um contrato estabelecido em que esses insultos, essas trocas de insultos, elas faziam parte, né, dessa prática discursiva do século XVII na Bahia, no contexto brasileiro. Então, a gente tem uma questão importante também, que é essa ideia dessa forma mista, a sátira, né, que vai requerer a ideia de apropriação, de interpolação, de alteração, de falsa atribuição. Isso não é plágio, isso é uma estrutura discursiva do período. E era utilizado de modo frequente no século XVII. Então, para se entender a poética de Gregório de Matos, o que a gente vê a partir do texto do Hansen é que é necessário pensar no contexto histórico, né? Pensar nos modos discursivos em que essa poesia vai circular. E aqui uma teia, né, que eu monto para a gente poder pensar como é que essa construção discursiva vai operar dentro da poética de Gregório de Matos. A gente tem uma espécie de identidade de estrutura, né, que confere à sátira uma prescrição retórica poética, uma espécie de contrato entre eles ali no século XVII, e que visa
uma destruição discursiva. Ou seja, os modos pelos quais, né, os ditos doutos, a cultura, a alta cultura se manifestava, tende, né, a operar pela sátira uma espécie de destruição discursiva. Então, é, esses opostos irreconciliáveis vão desfilar ali na poesia de Gregório de Matos, sempre estabelecendo, né, esses motivos irônicos, como, por exemplo, as questões raciais eram sempre conectadas a um ideal irracional, a figura da mulher sempre conectada ao ideal de puta, a do homem, né, o homem para poder ridicularizar um outro homem da época, tendia a conectá-lo, né, ao topos de cor, né, ou de animal, como bode. A dos padres, sempre com topos, né, de animais também, por exemplo, cão, ou mariolas de missal, ou papa-jantares. A das mulatas, né, sobretudo ligada ali à questão de sangue puro, né, ligada ao ideal português ibérico, né, da limpeza e da higiene, né, higienização das raças, sempre ligado também à ideia da bestialidade, da gentilidade. Então, o que ele vai colocar aqui, o que esse teórico coloca aqui, é que essas manifestações de Gregório de Matos, elas não estão calcadas na subjetividade, e sim num contexto histórico, né? Isso não era próprio dele, né, enquanto figura individual, mas de uma coletividade, né? Então, sobretudo, dessas pessoas que viviam ali naquele momento, desses brancos e fidalgos que viviam naquele momento. Alguns aspectos do rebaixamento, né, da poesia de Gregório de Matos, para a gente pensar como é que isso operava. E a gente tem a personificação, por exemplo, né, da Bahia e exageração negativa, então ele vai sempre construir, né, esse jogo de opostos, sempre operando, na construção de rebaixamentos poéticos. Então ele vai pegar estruturas de registro alto e sempre converter, né, em rebaixamentos. Aqui a gente tem, por exemplo, né, a imagem construída do rebaixamento da figura dos clérigos, que a gente comentou no slide anterior, como um bode fodichão, glutão como um capado, zote camaleão, quantos com pele de ovelha são lobos enfurecidos, canaz todo atrevido, como se fosses voraz lobo, padres papa jantares, traz sempre de trote o bucho no rol da besta, a roer em palha. Então, essa animalização dessa figura do clérigo, que rompe uma espécie de contrato, né, discursivo, em que coloca esse homem na figura de douto, na figura de sagrado, né, na figura de intelectual a ser respeitado. Então, essas imagens de rebaixamento visa rebaixar essa figura dos clérigos. Aqui, nesse segundo slide, eu trago as figuras de rebaixamento que ele constrói para a imagem dos mulatos e das mulatas, né, sempre ligados a esse ideal de pureza, né, do sangue azul, entre aspas, europeu. A ideia de sujeira, de bestialidade, né, de gentilidade dos mulatos, nesses versos. Crioula da minha vida, supupema da minha alma, bonita como umas flores e alegre como umas páscoas. Não sei que feitiço é este que tens nessa linda cara, a gracinha com que ris, a esperteza com que falas. Mas não deixais de querer-me, porque sou branco de casta, e se me tens cativado, sou teu negro e teu canalha. Então, essa oposição, né, essa ideia de que o branco, né, de casta é puro, mas ao mesmo tempo ele está sendo rejeitado por essa mulata e que se for para ele, né, ficar com ela e que ele se torna um negro, que ele se torna um
canalha. Então, essas figuras de rebaixamento que ele coloca para a imagem do mulato e da mulata, né, sempre ligados a esse viés pejorativo, mas que funciona, segundo o teórico, como uma imagem de rebaixamento já instituída nas práticas discursivas da época, de modo como eles se mutuamente xingavam, né, se hostilizavam, e aí isso é transferido para o âmbito cultural. E a sátira, né, como formulação mista e hiperinclusiva, que ele vai colocar é o modo como o Gregório de Matos ele inclui o povo, né, inclui a massa, né, através dos inumeráveis jogos irônicos e que se dão, né, a entender tanto por letrados quanto por analfabetos. E aí ele vai dizer que essa ideia de citação, de inversão dos textos líricos, épicos, trágicos, dentro do contexto da paródia, e essa construção, né, dos tipos monstruosos que ele efetua pela sátira, isso pode ser recuperado, isso pode ser decodificado tanto pelos letrados quanto pelos analfabetos. Por quê? Com a citação e inversão dos textos líricos, né, dos textos canônicos, da tradição, ele vai citar poetas espanhóis, italianos, portugueses, isso consegue ser recuperado no âmbito da paródia pelos mais doutos, pelos letrados. E essa construção satírica em que ele, né, evidencia constituição aí de monstruosidades, todo um bestiário, né, isso pode ser decodificado pelos analfabetos, porque eles conseguem recuperar isso através do contexto contemporâneo, de vivência deles, né? São episódios que são conhecidos na cidade, coisas que acontecem ali no cotidiano. Então, eu trouxe aqui esse trechinho, né, desse soneto do Gregório de Matos, em que ele vai conseguir amarrar essas duas pontas. Ele vai conseguir fazer com que tanto letrados quanto analfabetos consigam conectar, né, entender esse jogo, essa construção que, ora, é uma paródia, mas também se conecta com a sátira. É entendido pelos dois lados e tem essa abertura de significações, né, que faz com que ele possa ser entendido, né, do modo como ele vai reivindicar, né, lá nos primeiros versinhos que eu mostrei para vocês. Eu quero que todos, né, me entendam. E aqui ele faz esse exercício. Nesse soneto, a gente tem uma paródia, na verdade, de um soneto do Camões, né, é o soneto 7 anos de Pastor Jacó Servia, é um poema do Camões que faz referência a um tema bíblico. Jacó vai se propor a servir o Labão durante 7 anos para ele receber em casamento a sua filha, né, a Raquel. Só que aí depois que se passam 7 anos, né, ele vai entregar a sua outra filha a ele e ele vai se propor, né, a trabalhar mais 7 anos para o Labão para ter a Raquel. Então, nesse momento, o Gregório de Matos, uma espécie de figura de rebaixamento, ele vai interpretar, né, parodiar esse soneto de Camões, pensando, né, nessa ideia da etnicidade, né, dos mulatos, das pessoas não brancas, tematizando isso com a ideia, né, da limpeza de sangue, que é comum no contexto seiscentista ibérico, vai tematizar isso através da figura, né, da suja noiva. Então, vamos ver como isso vai acontecer. 7 anos a nobreza da Bahia serviu a uma pastora indiana e bela. Porém, serviu à Índia e não a ela. E a Índia só por prêmio pretendia. 1000 dias na esperança de um só dia. Passava contentando-se com vê-la. Mas Frei Tomás, usando de cautela, deu-lhe o vilão, quitou-lhe a fidalguia, vendo o Brasil que por tão sujos modos se lhe usurpara a sua dona Elvira, quase a golpes de um maço e de uma guiva.
Logo se arrependeram de amar todos, e qualquer mais amara, se não fora para tão limpo amor, tão suja noiva. Então, as construções que são colocadas nesse momento vão evidenciar essa paródia com os 7 anos, né, de Pastor Jacó Servia, do Camões, visualizando essa metáfora, né, essa referência a esse tema bíblico, mas aqui conectada a essa ideia dessa Índia, né, e de um possível caso aí desse Frei Tomás, né, com essa objetificação desse corpo, né, do envolvimento, né, dessa mulata com clérigos, né, bem como a outros fidalgos, e o modo como essa figura da mulata novamente é objetificada, né, colocada como suja, nesse viés da bestialidade, né, da abjeção, de algo que é subhumano, e isso é facilmente recuperado pelo povo, né, pelos não letrados. Os letrados conseguiriam recuperar tanto a ideia da paródia, né, por ter acesso à leitura de Camões, mas os não letrados, né, os analfabetos, conseguiriam recuperar a sátira, né, por essa ideia da ridicularização da imagem da mulata, né, colocada sob a imagem da Índia, né, e ainda vinculada a essa construção, né, da suja noiva. Então, essa ideia aí da pureza, né, hegemônica, né, da limpeza, a higienização europeia tão difundida aí no contexto do seiscentismo ibérico, certo? Então, passamos aí algumas figuras, algumas formas de expressão da poesia do Gregório de Matos, né? Pensando sobretudo essa poesia não a partir do viés de autoria, mas da coletividade, né, do contexto em que ela é produzida, pensando isso como práticas discursivas correntes no século XVII, o modo como ele vai se utilizar de formas cultas, doutas, né, de registro alto, subvertendo isso para o registro baixo e fazendo com que ele seja entendido por todos. Essa construção satírica, na verdade, ela vem, né, dessas práticas do século XVII, mas em Gregório de Matos uma forma de aproximação com o povo, com a cultura popular, né? E tanto ele pretendia, né, e sinalizava aí na sua obra querer alcançar, né, o entendimento da massa. E algo que ele também propôs a partir do momento em que ele entendeu, né, ou ele se entendeu ali no mundo às avessas, né, a triste Bahia de Gregório de Matos já não se colocava como antes, no período em que ele nasceu, né, dos tempos áureos dos senhores de engenho, mas se colocava ali em um contexto, né, cheio de vícios, em que os doutos, os clérigos, né, as outras personalidades citadas, os tipos citados nesses poemas, ele se coloca em meio a vícios, né, operando inversões dentro do contexto cultural moralizante e de práticas aí aceitas dentro do período barroco, esse período em que eles viviam. Então é isso, nos vemos então no nosso próximo fórum para discutir um pouquinho mais sobre a poesia do Gregório de Matos. Até mais.